Oi, pessoal do oitavo ano, aqui é a Prof. Daniele, e essa semana a gente vai dar continuidade ao estudo do sistema endócrino. Então, na semana passada a gente falou um pouquinho sobre a pituitária, né, ou hipófise, a tireoide e as paratireoides. E essa semana, então, a gente vai conversar sobre as adrenais ou suprarrenais, pâncreas, ovários e testículos, tá? Então, dando continuidade. Aqui só para a gente lembrar, né, que o sistema endócrino, então, ele é um regulador das atividades do nosso corpo, junto com o sistema nervoso. Então, são sistemas reguladores. Ele vai ser constituído das glândulas, né, que secretam hormônios, e o hormônio é uma substância, então, que tem essa capacidade reguladora das atividades. Aqui uma visão geral de todas as glândulas, né? Então, na semana passada nós vimos essas superiores aqui, né? A hipófise, a tireoide e as paratireoides, e essa semana a gente vai falar das posteriores aqui, né? Adrenais, pâncreas, testículos e ovários. Bom, as adrenais ou suprarrenais, elas são glândulas, então, relacionadas também à regulação de metabolismo, assim como a tireoide, mas ela vai fazer uma regulação um pouco diferente, ela vai estar mais relacionada à regulação do metabolismo para preparar o nosso organismo no enfrentamento, né, de situações de alerta ou estresse. Então, quando a gente leva um susto, quando a gente está muito cansado, quando a gente dormiu pouco, quando a gente não tem se alimentado direito, todas essas situações, elas são situações de estresse para o nosso corpo. E aí, então, entra em ação os hormônios produzidos por essa glândula. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses principais hormônios, né? O mais conhecido é a adrenalina, porque ela está relacionada ao aumento da frequência cardíaca, né? Então, o coração bate mais rápido. E, na sequência, né, a gente vai ter um aumento da frequência respiratória. Na verdade, elas vão acontecer simultaneamente, né? Esses dois aumentos aqui, dos batimentos cardíacos e da frequência respiratória. Por que que isso acontece? Porque o corpo, ele tenta aumentar o suprimento de oxigênio, distribuir esse suprimento mais rapidamente para o corpo, por isso o aumento dos batimentos cardíacos, né? Ele vai diminuir a atividade do sistema digestório para que a gente tenha uma maior disponibilidade, né, dos combustíveis celulares relacionadas a essas situações de estresse. Então, mais oxigênio aí para uma possível atividade muscular, para ter uma reação, né, a essa estimulação estressante, ou ainda a necessidade de uma utilização maior da capacidade cerebral. Então, a gente tem, né, esse suprimento extra de oxigênio e a distribuição dele e dos nutrientes para todo o corpo. A diminuição da atividade do sistema digestório é importante porque a gente, durante o nosso processo digestório, a gente demanda muito gasto de oxigênio para executar essa atividade. Então, a gente diminui essa atividade para deixar esse suporte disponível para situações aí do alerta, né? O aumento da produção do suor para controlar a temperatura corporal, né? Então, a gente pode, nessa situação, também ter um aumento da temperatura corporal, e aí, então, a gente faz mais sudorese para tentar manter, né, a temperatura dentro da ideal. Então, todas essas reações vão preparar o nosso corpo para uma situação, então, de alerta, né, na qual ele está sendo submetido. Aqui, para a gente mostrar só a posição, né, da suprarrenal, ela tem esse nome porque ela está sobre os rins. Então, nós temos duas dessas glândulas, uma sobre o rim direito e a outra sobre o rim esquerdo. Bom, o segundo hormônio, ele é menos conhecido, né? Ele é chamado de noradrenalina ou norepinefrina, já que a adrenalina também pode ser chamada de epinefrina, né? Então, por isso aqui, esses dois nomes. E esse hormônio, ele é um hormônio que a gente fica liberando ele em doses constantes, porque a função dele é controlar a nossa pressão arterial, tentar manter ela dentro daquilo que é considerado normal, né? Que é o tal do 12/8, 120/80. Então, ele é um hormônio aí que a gente tem uma regulação
uma liberação, perdão, mais constante, né? Diferente da adrenalina, em que a gente vai ter um aumento da liberação dela naquelas situações aí de preparação para o alerta, né? O terceiro hormônio que é bastante importante, que é o cortisol ou a hidrocortisona. Ele vai, então, aumentar a produção da glicose, mas não relacionada aí aos carboidratos. Ele vai produzir glicose a partir de gorduras e proteínas. Esse processo é um pouco diferente, né? Porque lá no carboidrato a gente já tem a glicose na própria constituição. Então, quando o organismo, né, ele não tem o carboidrato disponível diretamente, a gente pode aí sintetizar, né, esse açúcar, que é a glicose, que é necessário para as nossas células, a partir do consumo de gorduras e proteínas. Isso vai ser importante, principalmente para aqueles períodos, né, em que a gente fica sem a possibilidade aí de consumir alimentos. E aí, como o nosso corpo tem uma reserva de gordura, né, a gente pode então sintetizar e disponibilizar a glicose a partir daí. Ele vai coordenar também respostas de situação alerta e estresse, e ainda ele é um importante anti-inflamatório. Mas em dosagens muito altas, ele vai sobrecarregar o nosso sistema imunitário. Então, inclusive, todos os medicamentos à base, né, de cortisol, porque como ele é um importante anti-inflamatório, tem vários medicamentos que usam composições químicas semelhantes a dele, né, que são os famosos corticoides. Eles são muito utilizados aí para processos inflamatórios, processos alérgicos, né, combate desses processos. E só que sempre há recomendação médica de não utilização durante muito tempo desse medicamento, porque justamente ele pode afetar o desenvolvimento do sistema imunitário. Então, a gente tem aí um anti-inflamatório naturalmente sendo produzido no nosso corpo, mas ele não deve ser utilizado em altas concentrações, tá? Então, quanto mais tempo a gente ficar nessas situações de alerta e estresse, mais adrenalina e mais cortisol a gente vai liberar no nosso corpo, né? E isso é ruim. Então, eles são hormônios para nos deixar preparados para essas situações, mas eles não devem ficar sendo produzidos constantemente. Uma, porque lá a adrenalina aumenta os batimentos cardíacos, né? Isso pode causar uma sobrecarga do sistema circulatório. E outra, que aqui a gente tem essa ação anti-inflamatória que pode também ir de encontro ao sistema imunitário. Então, eles são hormônios importantes para essas situações, mas a gente não deve permanecer nessas situações de alerta por um longo período, né? Então, por isso é importante dormir bem, né? Porque quando a gente não dorme bem, o cortisol é muito liberado na corrente sanguínea, e se alimentar adequadamente, tá? E por último aqui, dentro dos mais importantes, tá, das adrenais, porque ela vai produzir outros hormônios também, mas aqui por último, os andrógenos, né, que são hormônios aí precursores dos hormônios sexuais produzidos por ovários e testículos. Então, esses andrógenos, normalmente, eles vão ter ação anabolizante masculinizante, porque ele vai estimular o desenvolvimento geral da musculatura do corpo, tornando os músculos mais fortalecidos, e isso é importante independentemente do sexo do indivíduo, né? Então, para homens e mulheres, o fortalecimento da musculatura é bastante importante. Ele vai ser também responsável pela produção de células sanguíneas, e isso também vai depender do sexo, né? Ele, então, vai também participar das reações da libido, né? Do desejo sexual, e vai regular indiretamente as taxas de colesterol. Então, aí são funções que vão independer do gênero, né? Do indivíduo. E ainda, então, vão essa regulação de características masculinas, e aí por isso eles são chamados de hormônios masculinizantes, mas eles são precursores da formação da progesterona e do estrógeno também, lá nas mulheres, né? Então, ele tem essa função aí relacionada às características sexuais. Aqui, então, só para a gente entender o posicionamento, né, das adrenais numa visão mais geral aqui do corpo, né? Aqui estão os rins, ureteres,
né? Depois aqui a bexiga urinária, a uretra. A gente já viu o sistema urinário, né? Então, só para a gente localizar. E aqui, então, as adrenais ou suprarrenais, que elas ficam posicionadas sobre os rins, tá? Aqui a vascularização relacionada, né? Então, a aorta que vem aqui na parte central do tórax e abdômen ramifica e leva, então, os vasos sanguíneos aqui para o rim ou aqui para suprarrenal. Depois do pâncreas, o pâncreas é uma glândula mista, como a gente já falou também lá no início do nosso estudo sobre o sistema glandular, né? Ele vai, então, ser misto porque ele vai produzir o suco pancreático, que vai ser lançado na cavidade intestinal, e, ao mesmo tempo, ele é produtor de hormônios, né? O mais conhecido é a insulina. Então, a insulina, né, e o glucagon são essas substâncias reguladoras. Como é que eles vão regular? Então, o glucagon, ele vai estimular o aumento da glicose no sangue. Então, quando a gente fica longos períodos sem alimentar, que é o famoso jejum, toda a glicose que foi armazenada no fígado, a partir da estimulação da insulina, que é o outro hormônio, né, vai ser quebrada lá no fígado e vai ser liberada no sangue. Então, a gente tem aí uma ação do glucagon sobre o fígado para que ele quebre essa glicose que está armazenada na forma do glicogênio e libere a glicose no sangue. Lembrando que a gente precisa sempre da glicose disponível no sangue, em dosagens adequadas, obviamente, porque as nossas células usam essa glicose lá na respiração celular, na formação da energia. E a insulina vai trabalhar no sentido inverso do glucagon. Ela vai baixar a taxa de açúcar do sangue, né, da glicose, facilitando o uso dessa glicose pelas células, né, já que a glicose é um combustível celular, e o excedente, então, é armazenado, é estimulado a ser armazenado lá no fígado na forma do glicogênio. Tá? Ele também vai estimular a síntese de proteínas, mas a função principal dele é relacionada, então, a essa dosagem da glicose no sangue. Aqui, para a gente localizar, né, o pâncreas, aqui está o sistema digestório, né, esse órgãozão grandão aqui é o fígado, a gente vai ter o estômago aqui e aqui o pâncreas, tá? Aqui uma visão aumentada dele, aqui também, ó. Ele fica posicionado aqui, né, próximo aos rins. Bom, a insulina, né, a produção desse hormônio é tão importante e a regulação, né, da glicose é tão importante que quando a gente tem um problema relacionado a essa regulação, a gente pode desenvolver uma doença chamada diabetes. A diabetes, então, ela é uma doença relacionada ao aumento das concentrações de glicose no sangue e isso vai provocar alguns sintomas. Por exemplo, o aumento da urina, a sede excessiva, porque eu estou eliminando mais água aqui na urina, né? Então, por isso, essa sede excessiva. A demora na cicatrização de feridas, né? Porque essa presença da glicose em altas concentrações acaba dificultando a cicatrização. Em algumas pessoas, a gente pode ter perda da visão, né? Então, a pessoa pode ter uma cegueira, e ainda problemas no sistema circulatório que podem levar à amputação de membros. Essas duas últimas aqui, elas são mais relacionadas aí a um descontrole, né, total da ação dessa doença sobre o corpo. Então, pessoas que não procuram tratamento e não procuram fazer as orientações, né, executar as orientações médicas, podem sim ter esses outros problemas mais graves. Bom, existem dois tipos de diabetes. O tipo 1 é uma doença autoimune, a pessoa já nasce com esse problema, e nessa doença autoimune, o nosso próprio corpo, né, o corpo dessa pessoa que nasce com a diabetes tipo 1, ele destrói as células produtoras da insulina lá no pâncreas. E isso aí vai causar uma incapacidade do controle dos níveis de açúcar no sangue, tá? Então, a pessoa já nasce com esse problema. No tipo 2, a diabetes tipo 2 é uma diabetes adquirida ao longo da vida do indivíduo devido aos maus hábitos de vida desse indivíduo. Então, os tecidos, né, que vão precisar da insulina para que a glicose chegue mais fácil às células, como é o caso do fígado, dos músculos e da gordura, eles se tornam mais resistentes à presença do hormônio.
E aí, no início, o que acontece? O pâncreas produz mais hormônio para dar conta, né, dessa resistência, mas na sequência ele é vencido e aí a gente tem a perda da capacidade do controle da glicose excessiva do sangue. Então, alimentação não regrada, pouco saudável, né? Com muito carboidrato e gordura. Isso na sequência vem com o elevamento do peso corporal. A ausência de práticas físicas na rotina podem levar ao desenvolvimento da diabetes, tá? Então, a gente tem aqui o tipo 2 relacionado a hábitos de vida que são acumulados ao longo da vida do indivíduo, e a diabetes tipo 2, com raras exceções, ela normalmente se manifesta com indivíduos aí acima de 40 anos, 50 anos. Então, ela é um acumulado, né, dos maus hábitos de vida desse indivíduo. Em alguns casos, na verdade, todas as pessoas do tipo 1 e algumas do tipo 2, essas que têm aí uma dificuldade maior, né, de controlar a doença, é indicado o uso de insulina sintética. E aí a gente tem duas formas, a injetável, como está aqui nessa figurinha, né, e a inalável. Então a pessoa inspira, né, aspira a insulina, ela chega no pulmão e depois entra na corrente sanguínea e é distribuída para o corpo. Tá? Por que não em cápsula? Porque se verificou que o consumo via sistema digestório, né, da insulina, fazia com que ela não tivesse o efeito esperado, porque o suco gástrico ele atrapalha a ação da insulina. Então, essas duas formas, elas são mais eficientes aí de se introduzir insulina no corpo. Os ovários, então, são as gônadas femininas, então elas vão fazer parte do sistema reprodutor feminino, e além da produção de hormônios, então eles vão produzir os gametas femininos, né, os óvulos. A atividade do ovário é regulada, então, pelo FSH, o folículo estimulante, e o luteinizante, que são hormônios produzidos pela hipófise, que a gente viu na semana passada. Vão produzir dois hormônios, os ovários. O estrógeno, que é aquele, então, que vai estimular os caracteres secundários femininos, como, por exemplo, o crescimento dos seios, o alargamento do quadril, a menor quantidade de pelos distribuídas pelo corpo, o corpo mais arredondado, não tão quadrado, né, mais feminino, né? Essa questão da voz, né, não ser mais grossa, e sim sempre tons mais finos, né, de voz, e ele é o hormônio, então, que vai estimular o crescimento da mucosa uterina para preparar o útero para uma possível gravidez. Ele também é o hormônio relacionado à liberação do gameta. Então, ele é o principal hormônio feminino, tá? Ele que vai dar as características femininas, ok? A progesterona, que é o outro hormônio, ela vai ser produzida, ela está sempre sendo produzida, mas ela tem um aumento da sua produção para promover a continuação do crescimento da mucosa uterina. Também para a preparação do útero para a gravidez. Então, estrógeno e progesterona, eles trabalham em parceria quanto a essa situação, né, de preparação para uma gravidez. Ele se continua, ele tem uma produção continuada durante o início da gestação para manter essa integridade da parede do útero, né? Até que o embrião esteja bem estabelecido e possa continuar o seu desenvolvimento aí gestacional, né? Ele tem uma ação importante sobre as glândulas mamárias para a produção do leite. Então, junto com a prolactina, que é produzida lá pela hipófise, a progesterona, então, estimula as glândulas mamárias a produzir o leite. Tá? Então, a gente vai ter aí dois hormônios, né, bastante importantes relacionados à caracterização feminina e à preparação do corpo da mulher para uma possível gestação. Isso vai acontecer mensalmente, e aí, quando não ocorre fecundação e implementação do embrião no útero, a gente tem a escamação dessa mucosa que cresceu, estimulada pelo estrógeno, e ocorre a menstruação. E aí recomeça tudo de novo. A mucosa começa a ser reestabelecida para um novo ciclo reprodutivo. Então, mensalmente, a gente vai ter essa caracterização até que se tenha uma
uma implantação de embrião no útero, né? Que aí a gente vai ter a gestação. Quando a gente for falar do sistema reprodutor feminino de reprodução, a gente vai abordar mais esse tema. Aqui, então, a localização, né? Vejam que o ovário ele é conectado com a parede externa do útero e ele tem aí uma aproximação da tuba uterina, tá? Então, aqui a gente tem a tuba uterina, aqui o útero, tá? Aqui no desenho dá para ver, né? O útero vai estreitando, aqui é o colo do útero e depois a vagina, tá? Então, aqui o canal da vagina, né? Aqui ocorre o estreitamento do útero, né? Que é o colo do útero, aqui a porção maior do útero, tuba uterina, ovário. O ovário, então, ele fica preso, né? À parede externa do útero e ele fica voltado para essa abertura aqui da tuba uterina. E por último, os testículos, né? Os testículos, então, vão fazer parte do sistema reprodutor masculino, produzindo aí os gametas masculinos, que são os espermatozoides, além do hormônio testosterona. Ele vai também ter a regulação do FSH e do LH, né? Que vem lá da hipófise para estimular justamente a produção dos espermatozoides e a produção da testosterona. Então, a testosterona ela estimula a espermatogênese, ou seja, a formação dos gametas masculinos, e vai participar, então, desse desenvolvimento dos caracteres sexuais masculinos. Que caracteres são esses? O corpo mais quadrado, a musculatura bastante desenvolvida, né? Porque além dos andrógenos lá da suprarrenal, o homem tem a testosterona, né? A testosterona é um tipo de andrógeno, produzido especificamente aí no testículo, e a gente vai ter, então, esse corpo mais masculinizado, né? E, além disso, maior quantidade de pelos pelo corpo, o alargamento da laringe e aí, consequentemente, a voz mais engrossada. Né? A gente tem aí as características secundárias masculinas, né? Além, óbvio, da genitália externa, que isso já é determinado geneticamente, o indivíduo já nasce com essa característica. Então, aqui, nosso sistema endócrino, né? O nosso sistema glandular endócrino. Me despeço de vocês desejando uma boa semana de estudos, fiquem bem e nos falamos em breve. Beijo da prof.